Na última semana, estourou um caso de reclamações de ex-funcionários da Marvel Studios sobre as horas utilizadas para trabalhar com os efeitos visuais dos filmes e séries do universo cinematográfico da Marvel. Eu fiz um apanhado geral do que aconteceu nesse caso e a gente vai agora ver esse resumo juntos. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop CIA. Seja muito bem-vindo! Fala galera, não é de hoje que a gente vem reclamando dos efeitos visuais dos filmes e séries da Marvel. Nas últimas semanas, com a série da Miss Marvel, as reclamações foram muito grandes. Também se a gente voltar a 2 semanas atrás, em Thor Love and Thunder, muitas coisas não saíram como planejado, assim como em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. E se a gente voltar ainda no ano passado, em Viúva Negra os efeitos visuais viraram chacota, assim como algumas cenas do filme mais esperado do ano e dos últimos tempos, Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa, também foi outro filme que só ficou pronto aos 45 do segundo tempo, outras empresas precisaram ser contratadas para que o filme conseguisse ser finalizado e entregue a tempo, sem falar que enquanto o filme estava no cinema, ele recebeu atualizações de efeitos visuais para deixar o filme melhor. Então, esse processo de efeitos visuais estava sofrendo problemas. E a gente não tinha uma resposta, não tinha um conteúdo oficial da Marvel ou das empresas que a Marvel contrata para gerar os efeitos visuais, e a gente ficava tudo muito às cegas. Então, a gente via esse conteúdo, a gente criticava e a gente não entendia. Às vezes a Marvel até mudava as datas de alguns filmes e a gente ficava sem entender. Por exemplo, o filme do Doutor Estranho era para ter estreado no final de março e ele acabou indo para maio, começo de maio. Foi uma mudança pequena, de pouco mais de um mês. Mas houve a mudança, e quando houve a mudança, por exemplo, eu reclamei, você reclamou, né? Não reclamou no sentido de estamos pé da vida com isso, mas no sentido de, pô, que chato, por que tiraram o nosso filme aqui de agora? O que está acontecendo? Ele não está pronto? Qual é que é o problema? E a gente se sentia muito com os olhos vendados, sem saber o que estava acontecendo, tanto no caso do adiamento desse filme, mas também no caso dos efeitos visuais que a gente estava vendo até então estarem zoados, se a gente comparar com filmes anteriores do UCM, com o último filme que tinha lançado, por exemplo, né, na época de Viúva Negra, a gente teve a pandemia, então o último filme que tinha sido lançado era o Homem-Aranha Longe de Casa, e que era um filme que tinha efeitos visuais bons. Guerra Infinita e Ultimato, então, eu não preciso nem dizer. E aí, depois veio Viúva Negra, que era um filme que já era para estar pronto há muito tempo, foi adiado por causa da pandemia, e virou chacota, principalmente essa cena aí, que claramente, infelizmente, a Helena Belova ali, né, a Florence Pugh, está num fundo verde e isso fica muito claro nessa cena. E aí, o que está acontecendo? Pois bem, na última semana a resposta veio, mas não veio de graça não, tem um motivo, teve um último estopim, teve um último acontecimento que determinou com que as pessoas que trabalharam com efeitos visuais dentro da Marvel decidiram falar, resolveram botar a boca no trombone. Primeiro foi uma pessoa em específica no Twitter e depois a coisa correu para o Reddit, onde outras pessoas, onde aí não dá para saber se elas são pessoas que de fato trabalharam com efeitos visuais ou trabalham, né, com efeitos visuais na Marvel ou não, mas o negócio se expandiu de uma forma que a gente precisava falar sobre isso aqui no canal. Porém, eu não quis tratar o assunto como um vídeo qualquer, trazer informação rápida para vocês, não. Eu fiz um apanhado de coisas, eu fiz um levantamento. Por isso que eu tô aqui, eu já citei quais os filmes e séries a gente teve problemas de efeitos visuais, certo? Então, esse aqui é um vídeo trabalhado, eu conto com o seu like e com a sua inscrição se for a sua primeira vez aqui no canal, porque olha, esse vídeo aqui deu trabalho para fazer, eu já estou trabalhando nele há uma semana e finalmente ele está aqui
no ar para vocês. Então se inscreve aí, deixa o like que vai me ajudar bastante. E vamos seguir, sem efeitos visuais aqui no vídeo, mas com bastante conteúdo de qualidade aqui nesse canal, sempre. E o Estopim está aqui agora na tela do meu computador. Foi um vídeo onde a gente tem o Taika Waititi e a Tessa Thompson, né, que é a Valkyria, é o diretor de Thor 4, Amor e Trovão, e a atriz que faz a Valkyria dentro do filme e em todo o universo cinematográfico da Marvel, para o portal Vanity Fair. A Vanity Fair botou os dois lá para conversar, e aí eles jogaram uma cena em específica do filme. Eles assistiram essa cena e começaram a tecer comentários livres. Eles não tinham um roteiro para seguir. Eles falaram o que eles quiseram. E aí depois que eles falaram isso daqui, porque uma coisa, cá entre nós, uma coisa sou eu aqui falar mal do efeito visual, é você fã. Uma coisa é o fã falar. A outra coisa é uma pessoa de dentro da Marvel, num vídeo exposto. É tipo, pega uma empresa, aí tem uma parte da empresa que vem publicamente falar mal da outra. Pô, não dá, né? Não dá. Esse foi o Estopim. Vamos assistir aqui esse trecho juntos agora, porque é importante pra gente. Vamos lá. Deixa eu coisar aqui o som. Vamos lá. Isso parece real? E aí a Tessa fala que não. E olha a cara dele. Não, sério. Ó, ela começa a rir. Olha a cara dele. O riso de nervoso do Taika Waititi. Tipo, falei o que não deveria ter falado, né? E ela respondeu também algo que ela não deveria ter respondido, né? Eles sentiram que foram longe demais. Mas aí também não vai ser a revista aqui, né? O portal que vai tirar do ar o negócio, né? Cara dele, mano. Não dá muito certo quando você olha de perto. Hora parece azul, hora parece cinza. Ela fala que ela mesma tá estranha na cena. Olha lá. Ou seja, eles estão dizendo que nessa cena, tipo, tudo parece muito fake. Obviamente o Korg não existe, o Korg é o próprio Taika Waititi, né, o diretor do filme, que obviamente esse é 100% efeito visual. Mas tanto o Thor, a poderosa Thor ali e a Valkyria na cena estão estranhos. Pra mim, assim, até tá normal, assim, eu não entendo muito, não cobro muito também, mas o Korg, por exemplo, em vários momentos do filme, só pra citar um exemplo, tá muito ruim. Mas tá muito ruim, de tipo, tá muito fake. E aí, depois que isso aqui aconteceu, esse cara aqui, ó, o Dhruv Govil, ele veio ao Twitter dele e publicou o seguinte: Trabalhar na Marvel, na Marvel Shows, né, nos conteúdos da Marvel, foi o que me levou a deixar a indústria de efeitos visuais. Eles são um cliente horrível, e eu vi muitos colegas quebrarem depois de trabalharem demais. E aí o quebrarem você pode entender como ficar doente, certo? Enquanto a Marvel aperta os cordões da bolsa. Ou seja, é pressão. Precisamos disso para agora, para ontem, é para amanhã. Como é que é? Não vai entregar? Precisamos disso. E aí você sabe, quando você tem pouco tempo para fazer um negócio, ou você não faz da melhor maneira. E aí para entregar o conteúdo, a Marvel aperta, a empresa faz, cobra dos funcionários, porque assim, é um serviço terceirizado. A Marvel não tem alguém lá dentro que faça isso para ela. Ela contrata empresas que façam efeitos visuais. E aí a empresa, ela quer dinheiro. Então ela vai aceitar o produto, o contrato com a Marvel. A Marvel pediu, é sim senhora. É Deus no céu e Marvel na terra, entendeu? E aí você cobra do funcionário. Entrega aí logo. A Marvel cobrando o chefão da empresa e o chefão da empresa cobrando os funcionários. Aí, claro, fica a pergunta. Será que tem pouco funcionário para fazer e aí precisa contratar mais gente? Ou mesmo com muita gente, o prazo é curto? Que a gente também tem que tentar entender assim, né? Às vezes a empresa, né? Ah, não quero gastar mais com funcionário, então vocês aí que se virem. Enfim, e ele não para. O que de qualquer jeito, opa, eu cliquei no lugar errado. O que de qualquer jeito, galera, não justifica pessoas ficarem doentes
porque estão trabalhando demais. Isso não se justifica. Perfeito? Então, só porque muitas pessoas mencionaram isso, esse tem sido o caso desde os primeiros dias do UCM. Não começou recentemente, e não é por causa do Bob Chapek, que é o atual presidente da Disney. O problema é que a Marvel é muito grande e pode exigir o que quiser. É uma relação tóxica. A gente vive falando em relacionamento tóxico, né? Em relacionamento tipo de casal, assim, né? Mas também existe relacionamento tóxico no trabalho, né? Uma empresa gigante, ela pode pedir o que ela quiser, porque ela paga bem. No fim, ela paga bem. E aí entra essa questão, que ele fala que essa pressão é desde o começo do UCM, que não é uma questão de agora, que a culpa não é do Bob Chapek, né? Que é o novo, que é o atual, né? Presidente da Disney. E tem mais um tweet dele aqui, ó, na continuação. Algumas pessoas ficam dizendo que os efeitos visuais não são um trabalho trabalhoso, etc. E o salário é bom, então não é um problema. Todo mundo merece melhores condições de trabalho, independentemente do que eles fazem. Exatamente, galera. Exatamente isso que eu penso, exatamente o que eu digo. Nada justifica você ter muita pressão. Nada justifica. Perfeito? Porém, é importante destacar também que, apesar dessa culpa não ser de agora, não ser do Bob Chapek, é importante destacar que a fase 4 do UCM, que ainda nem acabou, já tem muito mais horas produzidas do que cada uma das outras fases. E dá praticamente o mesmo tempo, sendo que ainda nem acabou essa fase 4, das outras 3 fases juntas. O próprio Govil, ele publicou isso no seu Twitter, ó. Na fase 1, foram 6 filmes e 12 horas de produção, ou seja, uma média de 2 horas por filme, que é exatamente isso. Na fase 2, se mantiveram os 6 filmes com 12 horas de produção. Até aí tudo bem, faz parte, 2 horas de filme, tá na média, é isso mesmo. Na fase 3, vejam só, já subiu para 11 filmes, ou seja, quase dobrou o número de filmes, né? O dobro de 6 seria 12, foram 11. E a quantidade de horas também produzidas também aumentou, foi para 25 horas. Antes eram 12, se quase dobrou o número de filmes, quase dobrou o número de horas. Só que na fase 3 a gente também teve filmes maiores, como Guerra Infinita e Ultimato, que tiveram então, somaram, 25 horas. E aí na fase 4, que ainda não acabou, já são 6 filmes e 7 séries, já contando com Miss Marvel, totalizando 50 horas de produção em pouco tempo. A fase 6, a fase 4, começou agora, num período de 1 ano e meio, praticamente, um ano. O filme da Viúva Negra estreou há 1 ano atrás, se bem que ele já estava pronto há mais tempo. Mas para você ver o tamanho de tudo isso, é muito complicado, galera. A cobrança é gigantesca, é produção em cima de produção. Nós fãs temos muita responsabilidade em cima disso, sim. Porque quando os caras adiam, a gente fica pé da vida, a gente reclama. E os caras não querem deixar a gente nervoso. Por exemplo, a DC pegou um monte de coisa e adiou. Por entre N motivos, também por quê? Porque não vai dar tempo de ficar pronto. Eles pegaram, por exemplo, o filme do Shazam, que era para fevereiro, e trouxeram agora para dezembro, porque esse já estava mais pronto. Então daria tempo de terminar. Mas o Aquaman, que não ia dar tempo, adiaram. O Adão Negro, que era para agora, para julho, adiaram para outubro. O Flash, que era para esse ano, novembro, adiaram para o ano que vem, para julho do ano que vem, se eu não estiver enganado. Então eles pegaram o que não deu, o que não vai dar tempo de terminar, o que não vai ficar pronto direito, para fazer direito. A gente pode criticar o que a gente quiser do DCU, da Warner, mas entre vários motivos, pelos adiamentos deles, não vai dar tempo de terminar. Ou se terminar, não vai ficar bom. Então a gente prefere entregar um negócio mais demorado para vocês, mas que quando chegar na mesa de vocês, vocês vão olhar para isso e falar, isso aqui tá muito bom, olha aqui, isso aqui é uma obra-prima. O que a DC tem que se inspirar na Marvel é criar um universo compartilhado, que dê certo as coisas, que um filme ligue no outro, que as coisas sejam organizadas e tal. Mas a Marvel, a Disney, tem que ficar de olho também
E tipo, não adianta eu entregar as coisas, sobrecarregar pessoas, deixar pessoas doentes porque elas estão trabalhando demais e simplesmente para entregar. E aí quando entrega, ainda recebe crítica de o efeito visual não tá bom. Então eu vou entregar só por entregar? Mas faz bilheteria. Thor não bateu 712 milhões em 2 semanas, Doutor Estranho não fez 954 milhões de dólares de bilheteria. Tá muito bom. Homem-Aranha 3, Sem Volta pra Casa, não fez quase 2 bilhões. Vai ser relançado em breve nos cinemas em alguns países, espero que chegue no Brasil. E vai com certeza somar mais a essa bilheteria e vai chegar aos 2 bilhões. Então, caramba, é só pelo dinheiro? E se assim também, você está faturando tanto, fala para a empresa que você contrata para efeito visual e fala para ela, contrata mais funcionário que eu pago. Contrata. Ou então, cria a sua própria empresa de efeito visual. Pô, será que não dá para fazer isso? Com tanto dinheiro, Disney? E aí, óbvio, você usa isso pra Marvel, você usa isso pra Star Wars, você usa isso pra live action da Disney, pra animação, usa pra tudo. Enfim, às vezes a gente se perde nas coisas, né? E assim, eu amo o universo cinematográfico da Marvel e tal, mas tem certas coisas que não dá pra perdoar não. Deixar pessoas doentes, nunca vai passar como uma boa opção. E aqui na tela estão aparecendo outros vídeos pra gente continuar aqui juntos. Um grande abraço pra você, até mais, um vídeo mais tranquilo com certeza no próximo. Tchau!